Olá pessoal, boa noite. Aqui estamos mais uma vez com o programa A Vida Continua. Esperamos que dessa vez não tenhamos nenhum problema técnico, como infelizmente semana passada tivemos, depois recebemos um monte de ligação. Mas o que foi legal, que eu pude perceber, é que as pessoas também ligaram dizendo que tinham gostado muito do conteúdo do programa. Então, embora nós tenhamos tido um probleminha com a imagem, o conteúdo do programa parece que não perturbou nada, não é? Então, está confirmado para o nosso programa da semana que vem uma entrevista com o professor Roberto de Esperanto, aonde ele vai nos explicar um pouco toda essa história dessa língua internacional chamada Esperanto, né? Então, ele vai nos contar como ela nasceu, como ela foi caminhando durante os anos, né? Passou o século XX, assim, já sendo conhecida em muitos países, né? E agora, em pleno século XXI, ele vai nos contar como está o Esperanto, né? Por que que ele entende que é bom nós aprendermos o Esperanto? Qual é a vantagem de você se tornar um esperantista? E a boa nova que eu tenho para te dizer na noite de hoje é que lá na casa onde nós trabalhamos, o Lar Espírita Joana de Ângeles, nós vamos dar início em abril ao primeiro curso de Esperanto da nossa casa, do nosso local. Então, o Lar Espírita Joana de Ângeles iniciará em abril, nos sábados. Nós vamos ver se vão ser todos os sábados, um atrás do outro, ou se o professor entende que a cada 15 dias, nós fazendo assim um pouquinho maior a quantidade de tempo para os estudos, se são bem interessantes. E nós vamos então iniciar no Lar Espírita Joana de Ângeles o nosso primeiro curso de Esperanto e que nós tenhamos assim vários outros cursos, né? Depois de aperfeiçoamento, de treino. Há uma ideia de nós colocarmos em Jundiaí, como em outras cidades onde o Esperanto é bastante desenvolvido, um núcleo de esperantistas, onde as pessoas poderão se encontrar para tomarem um chá, um café, baterem papo, assistirem a um filme em Esperanto. Isso é legal. Nós já temos vários filmes em Esperanto, a fim de que nós treinemos, né, como se fala essa língua e também possamos, de alguma forma, difundi-la, mostrar que ela existe e que nós estamos na cidade de Jundiaí com bastante interesse em falarmos Esperanto. Então, aguarde você, porque no Lar Espírita Joana de Ângeles, nós iniciaremos no mês de abril o primeiro curso de Esperanto da nossa Sociedade Espírita. Então, nós, não de Jundiaí, Jundiaí já teve muitos outros cursos de Esperanto, né? Desde 1960, existiram já professores anteriores aqui que também tomaram cuidado de ensinar Esperanto e a gente vai continuar isso. Como houve algo interrompido, nós vamos dar reinício ao Esperanto na cidade nossa de Jundiaí. E o Roberto já me adiantou que é uma metodologia não nova, moderna, mas é uma metodologia um pouco melhor aplicada e que nos dá uma condição muito rápido de nós estarmos aprendendo Esperanto. Então, você vai ser o nosso convidado e na semana que vem você vai saber exatamente quando vai começar. Vamos aguçar o seu interesse. Você não precisa ser espírita, você não tem necessidade nenhuma de frequentar uma casa espírita. Este curso, como a própria língua o é neutro. Nós estamos abrindo a todas as inteligências de nossa cidade que queiram dar a si a oportunidade de aprender mais uma língua, porque hoje é raro já uma pessoa que não fale o espanhol, ou que não fale o inglês, ou o italiano, ou o francês. Você sabe que a nossa cidade de Jundiaí é uma cidade de muitos italianos e nós temos também o linguajar italiano. E até hoje, por que não? Jundiaí também é uma cidade onde tem uma grande colônia de japoneses
que também, como a sua língua após o português, é o japonês, né? Então, todos nós poderemos aprender o Esperanto e vamos convidar a você a participar e no próximo programa nós vamos deixar o nosso telefone, o nosso e-mail particular para que você se inscreva neste curso de Esperanto. Tá bem assim? Ok. Então, dado o recado, semana que vem voltamos a falar sobre isso e espero contar com a adesão de várias pessoas que venham a praticar e conhecer o Esperanto. Estamos vendo aí, a televisão não para de mostrar, estamos vendo aí julgamentos de pessoas extremamente importantes e que está se mostrando que essas pessoas cometeram seus equívocos, vamos dizer assim, assassinando. Um exemplo típico disto é o Bruno, não é? Que tudo mostra, né, que ele tenha participado, ele já confessou da morte da sua ex-noiva, não é? Com quem teve um filho. E aí vimos um veredito, né, de um júri popular, dando uma quantidade de anos para que este moço fique preso, apartado da sociedade. E depois, os comentaristas, os juristas, as pessoas entendidas, vêm nos dizer que, 2 pontos, ele estará condenado a 22 anos, mas como já cumpriu 2 anos e meio ou 3, mais 4 anos de prisão e ele poderá continuar sobre as sanções da pena em liberdade. Estará ele fora da penitenciária, fora da prisão, estando em casa, vigiado, é verdade, mas em liberdade, podendo até, se houver um clube de futebol que o deseje contratar para ser o goleiro, podendo até retornar à sua vida de esportista, futebolista. Muitas pessoas ficam irritadas. Dizem, mas que injustiça! O indivíduo tirou a vida de uma pessoa. Por isso é que eu entendo que tem que ter a pena de morte nesse país. Porque se você matou, você também vai ser morto. Eu não aceito mais essa ideia desses julgamentos, todos eles manipulados, aonde tantas falhas na nossa parte jurídica, que permite um apêndice aqui, um apêndice lá, e não tem prova disso, não tem prova daquilo, e a pessoa é réu primário, e a pessoa, e a pessoa, e a pessoa. E a pessoa, na verdade, aqueles que estão falando assim, ficam revoltados e volta à tona novamente a pena de morte. Gente do céu, o que eu ouvi falar dessa bendita pena de morte em meu consultório na semana passada, e agora com o julgamento do Misael, que iniciou-se hoje, com um júri, inclusive, aberto para a televisão. Parece-me, não tenho certeza, que é a primeira vez que isso está acontecendo em nosso país. Um júri popular, um plenário popular, sendo levado às rádios e TVs para aquelas pessoas que têm interesse em acompanhar ao vivo e a cores como se movimentam aqueles que estão acusando, os promotores, os advogados de defesa, as pessoas são levadas lá para serem acariadas de alguma forma, e o jurado que está observando tudo aquilo. Além de tudo, a pena que depois o magistrado, juiz ou juíza vai imputar àquela pessoa de acordo com o que decidiram as pessoas do júri popular. Muito bem. E aí, frente a essa possibilidade de tamanha impunidade, as pessoas voltam a perguntar, como eu disse anteriormente, a pena de morte. E aí nos perguntam, vocês espíritas são contra ou a favor da pena de morte? E se são contra, expliquem-me por que são contra. Qual é o motivo de vocês não concordarem com a pena de morte? Muito bem, a pergunta é boa,
é tão boa que eu resolvi trazê-la ao programa na noite de hoje e depois nos programas que vão ser repetidos. Na condição de conhecimento de que nós, os espíritas, aprender frente aos nossos postulados filosóficos, científicos e religiosos, nós temos a convicção de que eu, você, que me vê agora, seja você uma senhora, um senhor, os jovens que estão aí me vendo agora, qualquer um de nós, estamos encarnados num corpo físico. Ou seja, tal qual um caroço de azeitona, dentro da azeitona, quando essa azeitona ela é destruída, o caroço permanece rígido, íntegro. Da mesma maneira para nós espíritos somos como que o caroço do abacate, o caroço da azeitona, aonde estragado a carne, o alimento, a matéria viva que ali estava, sobra o espírito imortal que você é e que eu sou, na condição de que quando o nosso corpo vai a óbito, seja ele por qual motivo, um acidente, doenças, seja pela parada cardíaca, que necessariamente não uma doença, seja por um tombo, o que for, nosso corpo deixará de estar vivo, haverá o desligamento do espírito e dele corpo, e nós agora estaremos libertos na condição de espíritos imortais que somos. Continuaremos vivos, não morreremos, estaremos num lado da vida diferente deste lado material que estamos acostumados sobre o aspecto condensado, mas será algo que muito semelhante ao que estamos vivendo aqui. Continuaremos num mundo espiritual, um mundo que tem condições parecidíssimas com aquela que vivemos. E nós, espíritos imortais que somos, sobreviveremos à morte do nosso corpo físico. Nem que queiram me matar, a mim não matarão. Matarão meu corpo, bem é verdade. Matarão a representação da minha condição de espírito, quando eu me movimento, quando eu mexo as mãos, quando eu olho para vocês, quando eu falo, quando eu respiro. A minha condição de manifestação do meu espírito. Por isso vos falo, pois que a inteligência que vos fala está no espírito. É um atributo de todos nós espíritos que somos, encarnados na condição do que estamos agora, sem um corpo, desencarnados na condição do outro lado da vida. Bem, tomado esse preâmbulo da conversa, se eu acabei de te dizer que mesmo que eu leve um tiro e meu corpo venha a perecer, eu não morrerei, eu continuarei vivo, eu quero te dizer por que é então que nós vamos fazer a pena de morte. Porque aí a gente manda ele lá para o outro lado. Mas o que você vai resolver fazendo isso? Você apenas o estará desencarnando. E ele continuará livre e liberto de todas as situações de algozes que ele esteve envolvido. Só o estado de consciência de culpa dele, aonde deverá vir o arrependimento, é que verdadeiramente fará com que a pessoa, modificada no seu arcabouço emocional, tenha ganhos ainda nessa encarnação. Existe, viu gente? Muita gente dentro dos presídios que se arrependem do equívoco que cometeram. Chegam a mandar cartas para os familiares a quem, de alguma forma, eles prejudicaram, pedindo a eles perdão pelo erro que cometeram. E mesmo que a família não lhe perdoe, ele precisava pelo menos mostrar para a família o arrependimento que ele se vê envolvido naquele instante. Ora,
Vamos continuar refletindo. Se, por exemplo, levássemos o Bruno a um paredão de fuzilamento, a uma injeção letal, a uma câmara de gás, a uma cadeira elétrica, ou seja, o que fosse, como ainda existem em países essas normativas para levar um indivíduo à sua morte, por acreditarem que aquele ser físico é o ser que vive, e não por saberem que naquele corpo físico habita o ser verdadeiro em espírito, que uma vez morto aquele corpo, ele estará livre. Para nós espíritas, querida irmã, querido irmão, que me ouvem, por sermos cristãos e por vivermos pelas leis que Deus nos envia a todos, e chama essas leis como uma conduta de comportamento, nós acreditamos piamente que deixarmos o indivíduo encarnado durante décadas, anos, talvez dê a ele a possibilidade, ainda nesta vida, do arrependimento, da sua mudança de vida, da sua mudança de ação e de atitude, aonde ele, com certeza, uma vez arrependido, jamais se perdoará pelo equívoco cometido, mas ele terá a grande oportunidade de poder se arrepender, retificar a sua vida, a sua conduta de ser encarnado e aí sim ter uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida, quem sabe, mais preparada para o encontro das leis de Deus. Então, nós entendemos que não cabe a nós tirarmos a vida de outro. Outro dia, você também deve ter lido, porque foi estampado em todos os jornais de Jundiaí, uma cena terrível. Um jovem ladrão, depois de ter adentrado uma casa e ter sido pego em flagrante, ele resolve fugir e no meio da fuga dele, alguns dos moradores daquele bairro onde ele estava fazendo o furto, o assustam e ele então resolve entrar dentro de uma tubulação e ali ele tenta se esconder. Veja se pode. Nós achamos esta criatura um monstro, um animal. Nós achamos que esse homem não deva mais estar no seio da sociedade. O que fazemos nós? Agimos pior do que ele. Pior do que ele. Colocamos uma condição de atear fogo àquela tubulação, a fim de intoxicá-lo ou queimá-lo vivo. Porque nós somos bonzinhos, vamos dizer. Porque nós temos que fazer justiças pelas próprias mãos, porque o nosso judiciário é fraco, é tênue, ele é falível demais. Então nós resolvemos colocar as mãos sobre as leis de Deus e agirmos com a mesma crueldade que aquele bandido agiu contra nós. Que merecimento teremos nós? Eu sei que alguns de vocês que estão me vendo agora aí e está torcendo o nariz e fazendo coitado desse moço, desse senhor, deve estar doidinho da cabeça. É verdade. Dá-nos essa impressão. Mas não é assim que nós gostaríamos de tratar os nossos irmãos em equívoco, os nossos irmãos que, de alguma forma, estão perdidos. Sim, nós andamos sofrendo, é verdade, com essa atitude malévola, com essa atitude agressiva que esse agrupamento de pessoas tem levado a todos nós. E agressividade, gerando agressividade, onde então a própria polícia acaba por agir em prol de também ser violenta com estes que também são violentos. Isso não vai ter fim? Será que nunca vamos ver um fim nisto?
Veríamos sim. Se nós aplicássemos a lei de Deus, de Jesus, quando Jesus nos pede para agirmos diferente. Ama ao teu próximo. Jesus nos pede. Mesmo que o nosso próximo seja alguém tão adversário de nós, não é? Que cometa tantos equívocos contra a gente, mas que ali está, apto a escorregar. E nós negamos tudo isso ao nosso semelhante. Eu entendo que é uma reação frente a uma ação. Ação, reação, né? Eu entendo que o nosso mundo é envolvido com ação e reação. Né? Quando os Estados Unidos, numa ideia completamente alucinada e desequilibrada, solta uma bomba atômica numa cidade, numa ilha pequena, onde existem ali mais de 200 mil pessoas, e as leva a um óbito, algumas instantaneamente, e outras a queimaduras e radiações, sofrimento, dor, porque eles já tinham também atacado a uma base naval deles, Pearl Harbor, onde todos nós já vimos filmes sobre isso, onde verdadeiramente morreram um pouco mais de 4 mil pessoas, para 250 mil pessoas em cada cidade. Que absurdo, não é? Aquele tipo de armamento altamente desumano foi lançado porque o homem é movido a esta reação pela ação que recebeu. Ele faz o mal ficar mais mal. Imagine se conseguissem aqui em Jundiaí asfixiar e queimar vivo aquele ladrãozinho que, acuado, totalmente desesperado, houvesse encontrado a morte. Pelas nossas mãos criminosas. Porque nós estamos começando a namorar com essas coisas, né, gente? Infelizmente, nós temos tido isto. Obrigado, Luana. Estamos chegando aqui. O Eduardo está participando, ele quer saber de mim. Mas, Ari, e nos casos dos reincidentes? Exemplo. Saíram e mataram. Né? Depois, saíram e mataram de novo. Se existir a pena de morte, evita a morte de outros inocentes. Você não acha isso? Sim, Eduardo. Teoricamente, parece correto o que você está falando, né? Eles foram presos porque mataram. Quando saíram, mataram de novo. Esses inocentes que foram mortos, se houvesse sido aplicado a pena de morte sobre eles não teriam matado de novo e esses inocentes não teriam morrido, não é isso? Não é assim que você está me dizendo? Eu posso lhe dizer que, teoricamente, você tem toda a razão. Na verdade, o que nós encontramos é o nosso sistema, né, de prisão, prisional, completamente equivocado na recuperação dos presos. Houveram épocas no passado que os presos ajudavam a construir estradas, pontes, trabalhavam para algumas indústrias que fabricam, por exemplo, artefatos como bolas de futebol, costuravam o couro que cobria aquela câmara de borracha e faziam aquelas bolas boas. Eu mesmo, quando tinha 10 anos de idade, ganhei minha bola de capotão, como se falava naquela época, e fiquei sabendo depois que era uma bola dribbler e que era feito por presos.
O que acontece com o nosso sistema prisional hoje é que a gente não quer recuperar essas criaturas. A gente os prende de qualquer maneira, a gente os joga em situações completamente desumanas, acreditando que isso está certo. Já reparou nisso, Eduardo? A gente acha que está certinho. Ainda ficamos bravos quando sabemos que cada preso custa para o Estado R$3.000, que vai sair do teu bolso, do meu bolso, e a gente começa a blasfemar, não é? E, no entanto, o que a gente não vê nos dias de hoje é um sistema prisional que pudesse, pelo menos, reeducar estas criaturas, quem sabe os profissionalizando, a fim de que, com profissão, por que eu vou sair roubando se eu aprendi a trabalhar e a ganhar meu dinheiro? Se eu tenho agora uma outra opção, porque ficar preso deve ser terrível, né, gente? Você conhece alguém que ficou preso? Eu conheço. Ele não quer mais voltar a ser preso. Ele quer levar uma vida mais reta. Porque ele sabe o que é ser preso. E você sabe o que é ter o carimbo de ex-presidiário na sua cacunda? Porque para qualquer emprego que você vai hoje, pede o atestado de antecedentes criminal. Né? E se você tiver um antecedente criminal, por furto, tentativa de homicídio, tentativa de roubo, ou sei lá o quê, você não arruma emprego com muita facilidade, não. Olha que difícil. Talvez, viu, Eduardo, esses que saíram e foram roubar e acabaram matando, na falta de oportunidade outra vez, saem e, quem sabe, façam a mesma bobagem. Quero te dizer também que eles não estarão impunes frente às leis de Deus, viu, meu filho? As leis de Deus, para eles, serão muito severas, porque eles já tiveram uma oportunidade de se redimir e não redimiram. E encontrarão, como diz Jesus no seu Evangelho, muita dor e ranger de dentes, muito sofrimento. Então, cabe a nós não querermos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Embora muitos de nós entendem que sim. Eu acabei de brincar com você aí em casa, né? Vão ter várias pessoas fazendo... Esse moço está doidinho, doidinho. Porque, em verdade, eu quero te dizer... Tá bom, você mata aquele assassino. E ele desencarna apenas, ele não morre. E ele agora, no plano espiritual inferior, será chamado por várias religiões de demônio, de diabo, a tentar outras criaturas a fazerem aquilo que ele fazia antes. Quando, se nós pudermos corrigir, o quanto mais as pessoas que estão no equívoco, melhor vai ser. Mas nós nunca nos esqueçamos que Deus nos permite, Eduardo, livre-arbítrio. E eu poderei fazer da minha existência o que eu quiser. Desde coisas boas, às coisas muito ruins. Tanto para uma como para outra, eu responderei frente a estas leis divinas universais. O equívoco que eu cometi, ou as coisas boas que eu fiz. Então, cabe a nós, talvez exigirmos um pouco dos nossos legisladores, do nosso executivo, que ficam tudo em cima do muro, tampam os olhos como se nada tivesse acontecendo, levam o sistema prisional para qualquer outro lugar e fecham os olhos e dizem que está tudo bem, obrigado, quando nós deveríamos fazer uma reeducação social, econômica, desse grupo que ali está, e quem sabe darmos a eles algumas chances que até hoje a vida não lhes deu. Porque a formação familiar deles é tão distinta e diferente da nossa, ou de tantas outras, com tão poucas oportunidades. Nós é que não sabemos disso, mas assim o é. Quando vemos, por exemplo, em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, aquela criatura que de repente pega uma arma e sai atirando em todo mundo, quando vamos lá fazer o progresso da vida dessa criatura, levamos um susto,
Porque essa criatura quase sempre é quase um anormal que foi fabricado pela sociedade onde ele esteve. Pelos pais, pelos vizinhos, pelos parentes, sofreu, sofreu e sofreu, não é? Então, para encerrarmos o programa de hoje, que ficamos aqui atentos a esta aparente injustiça que nós vivemos, eu quero te dizer com o meu coração, não duvides da justiça divina, da justiça de Deus. Nós temos que julgarmos a nós mesmos, os nossos equívocos, os nossos erros e nos melhorarmos. Sempre, cada vez mais, nos melhorarmos. Então, encerro o programa mais uma vez, lhes avisando que o próximo programa nós vamos estar falando sobre a língua Esperanto. O professor Roberto estará conosco e vai nos falar sobre essa maravilhosa língua. E aí, quem sabe, o seu interesse, você possa até, por que não, frequentar o primeiro curso de Esperanto do Lar Espírita Joana de Ângeles. Desejo verdadeiramente as bênçãos de Jesus sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre os teus familiares, teu filho, tua mãe, teus irmãos, teu vovô, tua vovó, que haja muita paz dentro da tua casa, sabe, meu querido amigo, minha querida amiga? Lutem para que a paz verdadeira, a ternura, a compreensão, o amor, vige dentro da sua casa, porque ali Jesus estará contigo, pois que Jesus nos ama todos e nos deseja que esse amor dele traga-nos a fraternidade universal. Até o nosso próximo programa. Muita paz a todos vocês. Até lá.